Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Semana de importantes lançamentos, né? Entre as gigantes do mundo da tecnologia. Exatamente, Fernando. Vamos ter uma semana aqui, já estamos tendo, né? Uma semana de muitas novidades, muitos lançamentos aqui para todos os usuários, né? Diferentes aí, para quem gosta de celular, para quem gosta de games também, muita coisa nova. Vamos começar falando do Android, né? O Google lançou nessa semana agora oficialmente o Android 11, né? E tem como grandes mudanças a questão de privacidade, ou seja, o foco, né, do Android 11 na questão de privacidade. Por exemplo, agora os usuários vão poder conceder permissão para os aplicativos como apenas uma vez. Então, por exemplo, você está executando aquele aplicativo, ele pediu, por exemplo, para ter acesso à sua câmera. Aí você pode dizer que ok, eu vou dar acesso a esse aplicativo dessa vez que eu estou executando a câmera. Depois que eu fechei o aplicativo não vai mais ter continuamente acesso à sua câmera, só se ele vai te pedir de novo se ele quiser. Então isso já é um grande avanço, porque hoje você dá a permissão para acesso à câmera de um aplicativo e aí essa permissão fica ad eterno até que você vá lá cancelar. Então isso é uma questão, uma vantagem bem interessante para isso, né? Outra coisa em relação à privacidade, né? Se você deu aquela permissão, né, para aquele aplicativo e depois ficou sem usar aquele aplicativo por muito tempo, o aplicativo sofreu algum tipo de atualização, né, essa permissão ela vai cair. E aí numa nova versão, pode ser que tenha uma nova versão com bug ou coisa parecida, se você for usar essa nova versão, você vai ter que dar de novo a autorização para essa aplicação, o que também melhora bastante a questão de privacidade dos usuários, né, em relação a isso. E é interessante, né? A questão de uso de câmera para captura de fotos e vídeos foi muito melhorado. Além disso, o Android também melhorou a questão de notificações. Agora, as notificações de conversa com usuários vão aparecer como no Messenger, que aparece aquela bolha, né, com a foto do usuário, dizendo que tem uma mensagem do usuário para você. Você pode clicar ali e já fala direto com aquele aplicativo, sem precisar abrir o aplicativo e falar novamente em relação a isso, né? Uma outra questão que acho que vai agradar muitas pessoas para o Android 11 é a gravação de tela. Agora é possível você gravar, né, a tela, inclusive o áudio do microfone e o áudio interno do aplicativo. Então, provavelmente, aquela função que muitas pessoas gostariam de usar, que acabou sendo desabilitada, que era a gravação de ligações telefônicas, agora vai poder ser feita, né, usando esse gravador de tela, né, do Android 11. Então, muitas questões novas aí que o Android vai trazer nesse lançamento nessa semana. Bom, quem está perguntando de quando é que vai chegar, isso depende do fabricante. Obviamente que Samsung, Motorola, LG e ASUS já estão trabalhando na atualização. Hoje, quem vai receber essas atualizações é principalmente os celulares da própria Google, a linha Pixel, e alguns dispositivos da Xiaomi e da OnePlus, né? São os que vão receber já imediatamente. E os outros fabricantes, obviamente que depende dos fabricantes nesse caso, né? Junto no Android 11, a Google lançou o Android 11 Go Edition, que é uma versão do Android 11 mais simplificada para smartphones mais simples, que tem até 2 GB de RAM. Então também é uma outra questão interessante, isso permite que smartphones mais antigos, ou que não tenham tanta memória, consigam ainda assim rodar versões novas do Android, que também é uma questão importante, porque esses smartphones mais antigos ficam muito tempo sem atualização, cheio de bugs e falhas, e agora vão poder ser atualizados também. Então, muitas novidades em relação ao Android, né, desse ano, dessa nova versão. Outra empresa das grandes, né, que fez o seu evento ontem de lançamento foi a Apple, né? A gente já era se esperar que não iam ter o lançamento do iPhone 12, né? Então, ou seja, o iPhone 12 não foi dessa vez, né? Provavelmente vai ser no segundo semestre, agora no final do segundo semestre, o lançamento, né? Mas, inclusive, existem rumores de fabricação, provavelmente fabricação do Android 12, do iPhone 12, né? E aí, basicamente, os lançamentos foram de novas versões do Apple Watch, do relógio inteligente da Apple, e de iPads novos, né, também nessa situação. Mas, e também um serviço novo de streaming, né, chamado Apple One.
que reuniu vários serviços numa única conta, do Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, né, e mais a parte de iCloud, tudo num pacote só, né, um pagamento mensal. Então foi o outro lançamento de ontem à tarde, né, nesse caso. Bom, para completar essa semana de lançamentos, como não bastasse todos esses lançamentos aí de Android, de Apple, né, hoje à tarde, 5 da tarde, horário de Brasília, tem uma coletiva da Sony falando sobre o lançamento do PlayStation 5, né? E aí, dúvidas do mercado, exatamente. Quando vai ser lançado oficialmente? E a pergunta que todo mundo está se fazendo é qual será o preço do novo PlayStation 5, né? Então, ou seja, hoje ficar ligado nos canais oficiais da Sony, né, do PlayStation, 17 horas, horário de Brasília, vamos ter aí uma transmissão ao vivo, né, sobre essas novidades do PlayStation, que a gente vai trazer na próxima sexta-feira no CBN Tecnologia também para nossos ouvintes. A Sony que anunciou, inclusive, que está deixando, né, de fazer inúmeros produtos no Brasil. Exatamente, né? Você já tinha vendido a unidade dela de notebooks, né? E estava em dúvida se continuava com a linha de celulares ou não, né? Você já resolveu focar realmente na parte de games, né? E a parte de eletrodomésticos, né? Para isso, né? Também, nesse caso, né? Nessa situação. Bom, além da Sony, dos jogos, temos também a Apple. Exatamente, a Apple lançou os Apple Watch, né? Ou seja, os novos smartwatches, né? E também a questão dos iPads novos, né? São tablets novos, modelos novos com telas com maior capacidade de memória e mais processamento também, nesse caso. É muita coisa, né, Gilberto? Muita coisa. Foi uma semana, está sendo uma semana de muitas novidades, né? Muitas coisas que a gente está acompanhando aqui, trazendo para os nossos ouvintes aqui o que cada um dos grandes estão lançando no mercado aí para os usuários, né, para isso aqui. A pergunta que fica é exatamente quanto vai, no caso da Apple, no caso do PlayStation, qual é o valor que isso vai chegar aqui no Brasil, né? Quando e qual é o valor, né? Com esse dólar alto como a gente está enfrentando, né? Como é que vai ser o preço desses gadgets aqui no Brasil. E os jogos ganharam uma incrementada muito grande por conta da pandemia. Então, é um serviço que tem muita gente consumindo. Exatamente. A quantidade, assim, a percentual de jogos, né, ou de venda de jogos que aconteceu durante a pandemia aumentou mais de 40%, né, na parte de vendas. Então, isso acabou assim, impulsionando esse mercado. É um mercado importante, um mercado que tem muito dinheiro envolvido, né? E aí os fabricantes, obviamente, que estão focando em relação a isso. No caso do PlayStation, só uma curiosidade, a Microsoft já fez um anúncio sobre o Xbox, inclusive com preços, né, e disponibilidade no Brasil. E aí isso pressionou, obviamente, a Sony para que ela fizesse esse anúncio, né? Assim, então meio que antecipou esse anúncio, essa coletiva de hoje, 17 horas, sobre o PlayStation, exatamente porque é o concorrente direto, né? O Xbox X e o PlayStation 5 são os concorrentes diretos agora na parte de consoles de game. Então, isso fez com que a Sony tivesse que se mexer para não perder terreno em relação à Microsoft. Sobre o PlayStation 5, o ouvinte aqui está até me perguntando, Gerson, né, se a Sony saindo do mercado, se o PlayStation agora é só importado. Não, na verdade, Gerson, o que acontece? A Sony saiu de alguns setores de iniciativas que ela produzia, como, por exemplo, a parte de notebook. Ela vendeu a parte de notebook para uma outra empresa. Ela está pensando, né, não confirmou ainda, mas existem rumores que ela vai sair do mercado de celulares, mas a parte de games, de consoles, é uma prioridade da Sony, pelo menos segundo os relatos que a gente tem visto, né, de depoimentos de diretores da Sony, que ela vai investir nessa área de games. Então, provavelmente, isso não vai ser deixado de lado, né? Não, nem aqui, nem fora daqui, né? Isso é um mercado que a Sony está apostando bastante nisso. Entendido. Temos algumas perguntas aqui já. Vamos, então, seguir com elas? Vamos lá. Essas atualizações todas que estão direcionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, é o Marcelo perguntando, tá? Existem outras leis internacionais nessa mesma linha? Existem, Marcelo. Na verdade, toda a parte na Europa, ela segue uma lei chamada GDPR, né? Que é basicamente uma lei muito extensa, muito detalhada. A nossa LGPD foi baseada na GDPR, né? Enquanto a GDPR tem quase 150 páginas, né?
A nossa aqui tem em torno de 50 páginas, mais ou menos. Então, ou seja, até menos, 40 e poucos. Então, ou seja, a nossa lei é vamos chamar assim, uma derivação, né? Ou seja, uma inspiração da GDPR nesse caso. Nos Estados Unidos também tem leis equivalentes. Não são exatamente iguais, mas são equivalentes também nesse caso. Então, essa questão de privacidade é uma prioridade, ou se tornou uma prioridade no mundo inteiro, e todos os governos correram atrás para poder terem suas leis de proteção de dados pessoais dos seus cidadãos. Então, isso agora é uma realidade no mundo todo. Uhum. O Oséias está me perguntando sobre o A51, se vai passar por atualizações também. Eu acredito que não, eu teria que ver eu realmente não me lembro de cabeça agora qual é a data de lançamento do A51 para saber se ele tem. Mas se ele eu teria que ver qual é a versão que ele tem para poder saber disso. Eu posso anotar aqui, estou anotando aqui, né? E na próxima sexta-feira a gente fala sobre isso aqui, né? Sobre isso também. Tem mais um aqui então, anota o A30S da Samsung. Se vai passar para o Android 11? Vamos lá. Isso a gente não sabe ainda. Na verdade, a Samsung ainda não disse quais são os modelos que vão conseguir receber o Android 11. Na verdade, elas ainda estão em análise disso. Então, tem que ver exatamente qual é a posição da Samsung em relação a isso, né, nesse caso aqui. Uhum. Tem um ouvinte aqui, o Onofre, pedindo uma dica de como ele baixa vídeos e áudios diretamente da internet, do YouTube, tá? Pelo Opera e pelo Firefox. Então, existe na verdade existe um site chamado savefrom.net. Savefrom, tudo junto, né? Savefrom.net, que é um site que você, ao entrar, ele tem uma janela, você pega o link de um vídeo, né? Do YouTube, cola nessa janela e aí você consegue fazer o download do vídeo completo ou só do áudio, você pode escolher, né, nesse caso. O site é savefrom.net, né? Só que tem que tomar cuidado porque alguns materiais do YouTube são protegidos por direitos autorais, então tem que exatamente verificar se você não está infringindo nenhum tipo de regra, né, ou lei em relação a isso. A Camila tinha enviado uma dúvida para a gente sobre o Instagram. Ela não tem conseguido visualizar o símbolo do IGTV. E aí ela não consegue assistir vídeos, nem os destaques do perfil das pessoas. Alguma coisa que a gente possa ajudá-la? Então, Camila, o que deve estar acontecendo, basicamente, é que o Instagram, antigamente, o IGTV, ele estava dentro do Instagram, né? E agora ele está com um aplicativo à parte. Então, você vai precisar instalar, além do aplicativo do Instagram, o aplicativo do IGTV. E aí, quando você clica para ver aquele vídeo no IGTV, ele abre o aplicativo do IGTV no seu smartphone. Então, provavelmente deve estar faltando você instalar o aplicativo do IGTV também, que é gratuito. Você pode ir lá na loja do seu smartphone que você usa e instalar o aplicativo do IGTV. Vamos para os nossos destaques, além de tantos, né, que a gente já falou sobre a semana de lançamentos das gigantes do mundo da tecnologia. Tem algumas outras coisas acontecendo também. Exatamente. Então, primeiro, uma notícia que me chamou a atenção foi um truque para desbloquear o iPhone com a voz. Então, ou seja, você pode usar lá, entrar na parte de ajustes, acessibilidade, né? Tem lá a função de controle por voz, né? Dentro dessa opção, e aí você pode ativar, né, essa opção. A partir daí, né, você pode fazer alguns comandos, né? Você personalizar alguns comandos, né? Com que você pode usar a voz, inclusive criar comandos novos, que você pode comandar por voz para o iPhone e fazer essa ativação, por exemplo, esse desbloqueio por voz. Bem interessante, achei uma notícia bem legal em relação a isso. Outra notícia... Você cria uma palavra? Isso, você cria um comando. Você cria um comando novo, né? Tipo, abrir. Isso, e aí você configura com sua voz e ele vai fazer aquele comando que você solicitou. Então você pode, inclusive, desbloquear, né? Fazer a parte de desbloqueio do iPhone também por voz, nesse caso. Oh, legal. É lá na acessibilidade, então. Exatamente. Acessibilidade, configurações, lá comandos por voz. Para isso. Uhum. Outra notícia que me chamou a atenção foi o mercado de celular, que no segundo semestre desse ano despencou simplesmente 30%, né? Ou seja, quase um terço, né, da parte de celular, por causa dessa questão da pandemia, diminuiu em quase
um terço no total, né? Ou seja, da quantidade de aparelhos vendidos nesse segundo trimestre, em comparação ao ano passado, caiu um terço praticamente. Então, é muita coisa, exatamente por causa da pandemia. A gente não sabe se vai, como é que vai se recuperar em relação a isso, né, nesse caso lá. O que ganhou foi a questão daquele mercado cinza, que são aparelhos que vieram de fora, que subiram um pouquinho, né, em torno de 8%, mas, no geral, os que são vendidos no nosso mercado comum, nas lojas, caiu bastante, nesse caso, exatamente por causa da pandemia, né, nessa situação. Espera-se agora, nos próximos trimestres, uma recuperação mais lenta, né, dessas vendas em relação a isso. E uma outra notícia que me chamou a atenção essa semana, que não é uma notícia é uma notícia interessante, na verdade, né, é que o ministro das Telecomunicações, né, declarou que o leilão das frequências de 5G vai acontecer provavelmente entre março e abril do ano que vem. Então já é uma notícia pelo menos interessante. Ele foi adiado para o ano que vem, mas não tinha data ainda, e agora parece que vai acontecer entre março e abril do ano que vem. O que dá uma perspectiva que provavelmente a gente pode ter já 5G em algumas capitais no Brasil já no segundo semestre de 2021, né? Que já é uma notícia interessante também em relação a isso, nesse caso. Elas já estão em teste, não estão? Na verdade, o que está em teste não é exatamente o 5G. Na verdade, eles estão usando as frequências do 3G para usar algumas tecnologias do 5G, mas a velocidade não é nem perto realmente do 5G real, né? Só vai ter aquelas vantagens da rede 5G real quando a gente tiver também esse leilão e forem definidas as frequências de 5G para as operadoras. Aí sim a gente vai ter um 5G de verdade. Na verdade, o que as operadoras fizeram, praticamente todas elas, ou a maioria delas fez, foi usar as frequências que elas já tinham de 4G, né, com uma tecnologia próxima do 5G, vamos chamar assim, né? Então eles meio que trocaram o chassi, mas o motor continua o mesmo, né? Então o carro é um carro melhor, mas não é exatamente um carro como o 5G vai ser quando a gente tiver as frequências corretas a partir do ano que vem. Entendido. O ouvinte aqui, Gerson, aquele que falou do PlayStation 5, ele está dizendo que ele tem certeza, né? Que agora é só importando mesmo o jogo, né? O equipamento, enfim, para poder jogar. É uma informação já anunciada pela Sony. E será que fica mais caro, eu acho, né? Porque aí passa a ser cotado em dólar? Provavelmente, né? Provavelmente vai ficar mais caro, até tem os impostos de importação também, né? Então isso provavelmente vai ficar mais caro. Já não era muito barato os jogos, né? Então agora vamos ver como é que isso vai ser. Lembrando que a gente comentou sobre isso no CBN Tecnologia, Fernanda, existe o rumor, na verdade, assim, uma forte rumor de que o PlayStation 5 não vai rodar os jogos do PlayStation 1, 2 e 3. Então, para quem tem, né, jogos das versões iniciais do PlayStation, talvez tenha que ficar com duas consoles, né? Um console mais tipo PlayStation 4 para rodar os jogos mais antigos e ter o PlayStation 5 para rodar os jogos mais novos, né? Então isso também deve ser esclarecido hoje à tarde nessa coletiva da Sony às 5 da tarde, horário de Brasília. Ô Gilberto, depois que eles anunciaram, né, todos esses novos recursos aí pro 11, tem muita gente no mundo da tecnologia dizendo que não é para fazer atualização hoje. Por quê, hein? Na verdade, assim, não está nem disponível, né, para atualização, porque, na verdade, a Google liberou os códigos fontes do Android 11, as fabricantes vão ter que adaptar esse Android 11 aos seus aparelhos, aí vai escolher quais são os aparelhos que vão poder receber ou não esse Android 11, depois vão liberar essa versão para as operadoras, para customizar para os seus aparelhos, e aí sim vai chegar no mercado. Então, a gente está imaginando que pelo menos a gente vai ter aí uma linha de tempo aí de pelo menos uns 2 ou 3 meses até que isso chegue exatamente aos usuários finais, né? Então, a Samsung e outros mais. O que acontece é que muitas vezes, essa primeira versão que sai do sistema operacional sai com alguns bugs, até por questão de pressa, os testes talvez não tenham sido completos, e aí tem alguns bugs. Então, é natural que a gente até espere um certo tempo, né? Espere algumas semanas, até que os erros sejam corrigidos, né? As situações todas sejam corrigidas, para que você exatamente faça a atualização do seu aparelho, né? Para evitar, né, qualquer problema inicial que você tem em relação a isso, né? Nessa versão nova que veio com alguns erros. Tá certo, então.
Bom, olha aqui, eu tenho uma outra dúvida aqui do ouvinte. Me indique um site para que eu possa baixar músicas. Então, baixar música... No computador. No computador. Baixar músicas no computador, pelas músicas gratuitas, eu realmente não conheço algum que seja um site legal, né, que seja legalmente construído e que tenha música. Você pode, na verdade, usar streaming, né, de rádios online ou de locais que têm esse tipo de serviço, mas aí são pagos nesse caso, né? Mas baixar simplesmente músicas, eu infelizmente não conheço. Se alguém tiver algum nosso ouvinte tiver alguma dica, também seria bem interessante. Tá certo. Voltamos então na sexta? Sexta-feira de volta e vamos novidades do PlayStation. Vamos ver o que a Sony vai falar hoje, né, à tardinha, sobre o novo PlayStation 5, né, para isso. E a gente conta tudo na sexta para vocês, não é mesmo, Gilberto? Com certeza, Fernanda, com certeza. Até lá, hein? Até lá, um abraço, Fernanda, um abraço aos nossos ouvintes aí com várias participações e até sexta-feira com mais tecnologia.